parece entediado. O que fazer? Como ajudá-lo a lidar com tédio, com ócio? Olá, meu nome é Beatriz Bel, sou terapeuta ocupacional e hoje eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito do tédio e do ócio. O tédio e o ócio são duas sensações que nós geralmente fugimos, não gostamos de lidar e buscamos aí estratégias diariamente para recorrer a recursos para que a gente não sinta isso. Será que quando a gente vê a nossa criança ali tendo essas sensações, vivenciando o tédio, vivenciando o ócio, nós estamos respeitando elas buscarem as suas estratégias para lidar com isso? Ou estamos respeitando o que isso pode ser e trazer de benefício para o seu desenvolvimento? Ou nós queremos lidar a qualquer custo com o tédio e o ócio das nossas crianças e estamos ali oferecendo diversos estímulos, coisas o tempo todo, constantemente bombardeando as nossas crianças de informações? E o que é então o ócio? É justamente aquele momento de relaxamento em que a criança ela está ali brincando de forma espontânea, que ela não tem nenhuma atividade estruturada para realizar. Então é aquele momento em que a família tá ali, a mãe está preparando a refeição, o pai está trabalhando e a criança se encontra ali na sala ou no quarto, rodeado de brinquedos e informações, e ela tem esse momento de liberdade, esse momento livre ali para poder ter esse relaxamento, esse descanso, sem necessariamente ter uma estrutura ali. Já o tédio, ele está mais ligado ao desinteresse, à falta de estímulo. Então, mesmo que a criança esteja envolvida ali em atividades que sejam organizadas e estruturadas, muitas vezes a criança ela pode sim se sentir entediada mesmo diante de uma atividade, porque aquilo tá muito fácil, ou aquilo não tem interesse, então ela faz por fazer, ou então ela começa a buscar fugas, meios de fugir daquela atividade, daquela brincadeira. E será que, então, essas duas coisas, essas duas sensações, elas podem ensinar algo para a criança? E a resposta é sim. E por que eu digo isso? O ócio, ele nos ensina formas de buscarmos a criatividade, de inspirar a criança. Então a criança ela vai estar ali de uma forma livre e ela vai começar a ter, por livre e espontânea vontade, essa busca por entender como aquele objeto funciona, o que ela pode fazer ali diferente com aquele brinquedo, como explorar o ambiente. Então isso ajuda a lidar com emoções, isso ajuda a estimular a criatividade, isso ajuda ao raciocínio, a inteligência emocional. Então a gente tá deixando a criança em momentos de ócio, nós estamos permitindo que ela crie mecanismos, que ela busque formas de descobrir o mundo que está à sua volta. Então o ócio, ele é importante tanto para o desenvolvimento emocional da criança, de lidar com essas emoções, de ter esse desenvolvimento da confiança, da autoestima, e ele também é importante, então, para o desenvolvimento cognitivo, de criar novas coisas, de estimular a criatividade, o imaginário da criança, a formação do que fazer, dos novos desafios, a resolução de problemas. Tudo isso é fundamental. Mas o que tem acontecido? Nós adultos estamos colocando um peso sobre essas sensações. Nós buscamos fugir diariamente do ócio e do tédio e nós estamos levando isso para as nossas crianças, colocando muitas informações, querendo estrutura o tempo todo, colocando elas em muitas atividades para fazer ao longo do dia, colocando a criança expondo a telas, por exemplo, para que ela se entretenha ali de uma forma mais organizada, para que nós possamos estar mais confortáveis enquanto realizamos os afazeres que a gente tem ali. Então, por essa rotina, por essa dificuldade do dia a dia, do cotidiano, muitas vezes os pais eles inibem esse momento de ócio das crianças, colocando ali, dando muitas ferramentas, muitos recursos, muita estrutura, não deixando, não permitindo que a criança tenha essa sensação do ócio. E qual é o grande problema disso? A criança, ela muitas vezes não consegue
ser flexível, ela tem uma rigidez, isso impede que ela crie coisas novas, porque muitas vezes ali pela nossa rotina, pela estrutura do dia, a gente quer dar algo mais estruturado para a criança para que ela consiga ficar mais tempo e ela consiga se concentrar e consequentemente eu consigo me dedicar mais a uma tarefa específica enquanto adulta. Só que isso vai inibindo esse processo de desenvolvimento e criatividade, porque às vezes nessa coisa do ócio, nesse momento da criação, da liberdade, a criança ela vai e volta até os pais, ela pergunta, ela questiona, ela inventa, ela chama, ela busca, e isso às vezes gera uma angústia nos pais de precisar prender a atenção da criança em uma atividade mais estruturada, mais específica. Estou dizendo que não deve acontecer de forma alguma. Atividades estruturadas são importantes, mas assim como as estruturadas são importantes, essas que não são estruturadas também têm a sua importância. E por isso é tão necessário falarmos sobre isso, porque muitas vezes a gente vê constantemente a nossa busca enquanto adultos para fugir a qualquer custo dessas sensações e dessas emoções, e nós estamos passando isso também para as nossas crianças. Tá, mas aí agora falamos do ócio. Mas e o tédio? Uma criança entediada, sem desafios, não é ruim? Com certeza, isso é uma coisa que a gente sempre fala. Nós precisamos desafiar a criança, graduar as atividades de acordo com aquilo que a criança é capaz de fazer. A gente não pode dar para a criança uma atividade que seja muito simples, mas a gente também não pode dar grandes desafios a ponto dela não conseguir fazer, porque qualquer uma dessas duas coisas vai levar a criança ao tédio. Porém, o tédio também é importante. Sentir o tédio, ensinar a criança a lidar com esse desafio, vai criar ferramentas para a criança a justamente aprender a buscar, a enfrentar, a querer novos desafios. Então, o tédio, assim como o ócio, ele tem a sua participação no processo de desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. Assim como o ócio, nós não devemos evitar o tédio a qualquer custo. Todo o processo, todas as sensações que nós temos, elas fazem parte da nossa vida. E o ideal não é evitar que as sensações aconteçam. Nós precisamos guiar e direcionar o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança para que ela aprenda a justamente lidar com essas sensações. Como criar estratégias para que essas sensações se transformem em algo positivo e não ficar colocando um monte de informações, um monte de coisas para a criança fazer, para se ensinar ela a lidar com isso. Porque em alguns momentos da nossa vida nós vamos sentir tédio, nós vamos ficar ociosos. Numa fila de espera, em uma consulta médica, em às vezes questões da própria escola, do trabalho, coisas do nosso dia a dia, a espera de uma comida ficar pronta. Tudo isso traz essas sensações. E por que muitas vezes as crianças têm tido dificuldade em esperar? Porque nós não estamos justamente criando essas ferramentas para a criança aprender a lidar com essas emoções e com essas sensações. Vocês já tinham parado para refletir a respeito dessas duas palavrinhas que nós fugimos tanto? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com pessoas que você acha que pode se beneficiar dessas informações. Deixe seu joinha aqui, curta e deixe seu comentário a respeito, a sua experiência em relação ao tédio, ao ócio, o que você aprendeu ou gostaria de saber mais a respeito. Não esqueça também de ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.